Tem pessoas perdendo a vida por causa da exaustão emocional. Muita gente confunde com preguiça, falta de vontade, desinteresse. Mas a exaustão emocional é algo bem mais sério que merece a sua atenção, principalmente se você sabe ou acha que tem exaustão emocional ou convive com alguém que tem. Se você está chegando por aqui agora, meu nome é Camila Chaves, eu sou mestre em psicologia e engenheira de segurança do trabalho. E aqui a gente fala sobre saúde mental aplicada à vida real, à sua carreira, ao seu trabalho, ao seu dia a dia. E a ideia é que você possa, a partir disso, construir uma vida com mais sentido, com mais liberdade, com mais consciência das suas escolhas. Aprenda a colocar os seus limites sem precisar adoecer nesse processo. Então, se a sua energia bater com a minha e fizer sentido o que a gente vai conversar por aqui, considere se inscrever no canal e vamos lá, vamos juntas em busca da sua melhor fase. Então vamos lá entender a exaustão emocional. Ela é um dos 3 pilares que a Organização Mundial de Saúde usa para definir o burnout, que é aquele esgotamento profissional causado por estresse crônico mal gerenciado. A Organização Mundial da Saúde, ela limita o burnout ao ambiente profissional, mas o burnout não acontece só em ambientes profissionais. Ele pode acontecer por qualquer situação de estresse mal gerenciado. Pensa assim, o nosso corpo, ele não distingue o que é profissional e o que não é. Então, o burnout, ele atravessa as paredes ali do profissional. Muitas vezes você tem uma atividade em casa, cuidando de pessoas, seja pessoas idosas, crianças ou qualquer outra pessoa. As suas atividades mesmo do dia a dia podem te sobrecarregar de uma forma que te estresse bastante, muito, e que você não consiga gerenciar isso de uma forma que não te adoeça e entrar em uma situação de esgotamento como o burnout. Então, a exaustão emocional, ela não está só relacionada ao ambiente de trabalho. Aqui, pode ser que eu dê alguns exemplos de trabalho, mas você pode aplicar para situações do seu dia a dia também. Eu também vou fazer vídeos dos outros 2 pilares, que é a despersonalização e a ineficácia. Então, se você quer saber sobre esses outros 2 pilares, ver se você se identifica com eles, assiste aqui no canal. E por que é importante você saber sobre exaustão emocional e identificar se isso está acontecendo com você ou com alguém que você convive? Porque ela é muito fácil de ser confundida com um cansaço comum, ou até muitas vezes com falta de vontade, com falta de interesse, e isso é muito perigoso, porque a exaustão emocional, ela não é tão fácil de ser curada como um cansaço comum, que você descansa e isso passa. Ela exige um pouco mais de você e quando você não cuida dela, quando você não olha para ela, quando você não gerencia ela, isso pode se tornar muito grave mesmo. Tem pessoas perdendo a vida por causa da exaustão emocional. Então presta atenção, que a gente vai falar sobre ela aqui nesse vídeo. Pensa assim, você já teve um celular que a bateria viciou, certo? Sabe aquela bateria de celular que não funciona mais? O celular até funciona, mas se você ligar ele na tomada, deixar ele lá plugado, você consegue usar. Mas tirou da tomada, ele desliga. Ele não consegue mais reservar energia. A bateria está viciada, esgotou. Assim como muitas pessoas já chegaram em mim e falaram, mas eu durmo bem, eu durmo 8 horas por dia, mas eu acordo cansado, mesmo assim. Não importa quantas horas eu durmo e descanso. Eu passo o final de semana fora de casa, eu não faço nada em casa. Mas ainda assim eu tô cansada, eu me sinto exausta. Ou muitas vezes a pessoa até chega num estado de exaustão que ela não consegue trabalhar, ela pega um atestado médico. Ela passa ali 1 semana, 15 dias em casa descansando, né? Teoricamente longe das atividades que estavam sobrecarregando ela. Mas mesmo assim ela não consegue descansar. Ela não se sente energizada, revigorada. Então a exaustão emocional é isso, é esse cansaço que você sente nos seus ossos. É como se você estivesse carregando peso. Sabe aquela caneleira que tem na academia? Parece que você pegou aquela caneleira pesada, colocou ali nos seus tornozelos e tá andando. Eu já tive exaustão emocional e na época foi bem peculiar, porque eu até tinha um pouquinho de energia no trabalho. Quando eu chegava no trabalho, eu conseguia manter as minhas atividades funcionando normalmente, porém, quando eu chegava em casa, eu não tinha força nem para tirar a roupa do trabalho. Muitas vezes eu me deitava no sofá ou até em um tapetinho no chão, deitava ali e ficava deitada 3, 4 horas, não conseguia fazer um alimento para eu comer, o que fazia com que eu pedisse fast food, pedisse comida fora, acabava tendo uma alimentação ruim, não conseguia tomar um banho, relaxar, pensar em outra coisa,
eu ficava ali esgotada, sabe? Quando você tá prostrada, essa é a palavra. E percebe como isso é problemático? Porque geralmente, quando a gente tá nesse estado, as pessoas dizem assim: ah, mas você precisa comer bem, você precisa fazer um exercício físico, você precisa dormir bem. Você simplesmente não tem energia, você não consegue. Você não consegue comer bem porque você não consegue fazer o alimento ali para comer bem. Então você acaba muitas vezes ou comendo comidas ultraprocessadas, comendo demais, ou não comendo. Então, ou você engorda, ou você emagrece porque não come, ou você não consegue sair para fazer um exercício físico e piorou fazer o exercício físico em casa, você só quer deitar mesmo, colocar uma coisa ali na televisão que você nem precise pensar muito, para raciocinar muito para acompanhar, uma coisa mais fácil de assistir, e ficar por ali. E dormir, muitas vezes até você consegue dormir, pode ser que você não consiga, que você tenha insônia, mas às vezes você até consegue dormir, mas não é um sono restaurador. Você acaba não conseguindo descansar. E isso pode ser um choque para você, porque muitas vezes a gente ama o nosso trabalho, a gente ama o que a gente faz. Só que isso começa a se tornar difícil, você começa a sentir essa carga todos os dias. E aí você começa a se culpar também. Poxa, eu fazia isso aqui tão bem, por que eu não estou conseguindo fazer? Por que eu não estou conseguindo ficar bem? Como se a culpa de estar mal fosse sua. E eu já adianto aqui, tá? Não é. A exaustão emocional, ela vem de diversos fatores que não tem a ver só com você. Então, tira essa culpa dos ombros, tá? Você não causou a sua exaustão emocional. Às vezes a gente pode colaborar com algumas coisas da nossa personalidade faz com que a gente tenha mais propensão a ter exaustão emocional, mas não foi você, tá, que foi lá e fez com que você se exaurisse. Mas essa culpa, ela é comum. É uma sensação de fracasso, é uma sensação de que eu não estou conseguindo fazer as coisas como eu fazia antes, bem feitas, e pode ser muito difícil atravessar isso, principalmente se você não tem uma rede de apoio. Um outro sinal muito forte da exaustão emocional é a passividade. É quando você já não consegue mais estabelecer os seus limites. Digamos que as pessoas podem chegar para você, pedir favores absurdos, e você não tem nem energia para dizer que não. A gente fica numa situação que a gente não consegue mais colocar o limite. Eu não consigo mais dizer para a pessoa, não, isso aqui eu não posso fazer, eu já estou com as minhas atividades, estou sobrecarregada. Você simplesmente aceita, porque a energia que você vai gastar para falar que não vai fazer, ela é bem maior do que a energia que você vai gastar para só pegar e fazer. Só que, aí que tá, você vai pegar aquela tarefa que você não queria, porém não conseguiu colocar os seus limites, vai fazer, vai ficar com raiva, porque não é o que você queria, vai ficar ressentido e ainda assim vai gastar mais energia ainda para fazer o que você não queria fazer. Então você já não tinha energia, aí você gastou energia para fazer uma coisa que você não queria, porém não conseguiu colocar o seu limite. Você consegue entender o ciclo? Se você não identifica que você está exausto emocionalmente e rompe o ciclo, começa a fazer o caminho de volta para a sua saúde mental, isso pode ir se agravando e escalar de uma maneira que fique bem complicado. E aí a gente precisa cuidar com os conselhos que a gente recebe quando a gente está assim. Ai, mas se anima! Se anima, menina, isso não é nada, vamos dar uma saída. Vamos sair, eu vou levar você num lugar legal, você vai relaxar, você vai ver que vai ficar tudo bem. Mas você não está conseguindo ficar bem. Ah, não, mas finge que está bem. Vamos fingir até que se torne real, né? Vamos começar ali fingindo que está bem. Gente, se você não está conseguindo ficar bem porque você não está bem, fingir que está bem vai te demandar uma energia que você não tem. Então, se na exaustão emocional não existe o fingir que está bem, não existe o se animar, existe o se cuidar, se tratar e aí ficar bem. Não existe fórmula mágica, é um caminho. Pensa como você chegou até aqui. O caminho que você fez para ficar exausta é o caminho de volta. Então, tem como voltar? Tem como fazer esse caminho de volta? Tem. Ele não é tão simples? Não é tão simples, mas ele é possível. Não estou aqui para te desanimar, estou aqui para te dizer que tem jeito e você vai conseguir. Então vamos lá, para a gente fechar aqui a exaustão emocional. São 4 principais sintomas que você precisa observar se você tem ou não tem. Primeiro, sono que não restaura. Você dorme, você descansa, mas você continua cansada. Segundo, falta de entusiasmo com as coisas que você gostava antes. Então, se antes você gostava de brincar com seus filhos, sair para passear com o cachorro, dar uma volta na rua, conhecer um café novo, seja o que for, aquilo que você gostava antes, hoje, agora perdeu a graça, você não gosta mais, você não se sente mais entusiasmada a fazer aquilo. Isso já é um sinal de alerta também. Se você já começou a sentir sintomas físicos, o seu corpo pesado, uma dificuldade maior de fazer as coisas,
outro sinal de alerta. E se você não está conseguindo colocar limites nas pessoas que estão ao seu redor, você acaba absorvendo muito, se sobrecarregando, não consegue dizer não, não vou fazer, não consegue colocar o seu limite, e esse também é um sinal de alerta. Como eu disse, esse é um dos 3 pilares do burnout, que é uma situação um pouco mais complicada e que é muito importante você saber se você está já em burnout ou não. Os outros vídeos dos outros 2 pilares vão estar aqui no canal, então é só você acessar que você vai conseguir achar. Assim que estiver disponível, deixo também aqui na descrição desse vídeo, então só você ir na descrição, clicar e assistir. E se você identificou que tem alguém que você conhece, que está com todos esses sintomas, quiser mandar esse vídeo para essa pessoa, você pode estar ajudando a salvar uma vida. É sério, gente, eu não estou brincando. Exaustão emocional, burnout, é muito sério. Tem pessoas perdendo a vida por causa disso. E o intuito de eu estar gravando esses vídeos aqui sobre o tema é que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e possam fazer o caminho de volta. E se você está sentindo esse peso da exaustão emocional e se sentir confortável, deixa aqui nos comentários. Tô com o meu tanque vazio, tô com a minha bateria viciada. E aí a gente vai conversar. Você vai ver que você não está sozinha nessa. Você viu, eu mesmo compartilhei aqui minha história com você. Já consegui fazer o caminho de volta, certo? Então, é totalmente possível. Eu espero que você consiga também fazer esse caminho de volta.